Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno insuportável aqui, uma gente nojenta, medíocre, prepotente, querendo me dar lição sem ter sido convidado. É um negócio inacreditável. No fundo, estão apenas me afastando das pessoas, não estão dando lição nenhuma, porque é um bando de retardado. E eu sigo aqui torcendo para que um milagre aconteça, para eu me livrar dessa gente e seguir o meu caminho longe dessa prepotência, desse baixo nível, essa gente patética que acha que tem lição para dar para os outros e no final das contas estão aí, ó, na verdade só destruindo, porque você pode dar lição, você pode, enfim, dar conselho ou o diabo que seja para quem te convida, né, ou para quem tem intenção ali de escutar as tuas ideias, etc e tal. Quem não tem, o ideal é se afastar, senão dá problema, né? Essa gente não tem inteligência para entender isso, estão destruindo aqui amizades minhas, manipulando amigos meus a mentir aqui, é um negócio inacreditável, uma farsa, uma bosta de baixíssimo nível, ninguém faz nada, continuam aqui vomitando lixo, minha vida está paralisada aqui, e algumas coisas inclusive destruídas aqui por essa gentalha, e enfim, eu não consigo aqui um contraponto mínimo para poder me livrar disso e seguir meu caminho, né? Enquanto isso eu vou fazendo que não meter uma pata para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje o tema vai ser esse aí, está no título, tá? Meu nobre Haroldo de Campos, existe mesmo razão na antropofagia? Então eu fiz 3 vídeos aqui falando sobre a necessidade de abandonar a metáfora da antropofagia, que é praticamente uma unanimidade aí, né, no debate acadêmico, nas discussões culturais do Brasil e tudo mais, mas me parece que é na verdade um exemplo muito interessante da construção de uma espécie de projeto ou roteiro de identidade nacional que na verdade faz o contrário sem perceber, né? E acaba exercitando na verdade aquilo que o Nelson Rodrigues chama de autodepreciativo, né? Comportamento autodepreciativo, cuspir na própria imagem achando que está fazendo algo diferente disso. Então vamos pensar um pouco sobre isso aí. E aí, como eu já fiz 3 vídeos aqui falando sobre o manifesto especificamente, eu tive a ideia aqui de fazer um ou mais vídeos aqui falando sobre textos que comentam, né, o manifesto da antropofagia, destacando aí elementos que seriam fundamentais, que seriam aí até mesmo construtores de uma identidade brasileira, etc e tal, e quanto que isso tem de contraditório, problemático e muitas vezes até de algo que dificulta, né, a gente entender o contexto brasileiro de maneira mais ampla, tá? E vou fazer um vídeo também falando sobre as vezes em que aparece a palavra contra no manifesto da antropofagia, porque isso também ajuda a desmistificar também uma certa ideia de que aquilo ali está pautado por uma lógica dialética e etc e tal, tá? Vamos também, ou uma lógica, enfim, né, de diálogo com a cultura universal e tudo mais, tá? Bom, e aí esse vídeo de hoje, então, na verdade, né, meu nobre Haroldo de Campos, existe mesmo razão na antropofagia, ele está baseado ele é um diálogo, né, crítico com um artigo que ele escreveu, que está nesse livro aqui, que é um ótimo livro, o artigo também é muito interessante, mas tem uma série de probleminhas ali sutis, que eu vou tentar desenhar alguns aqui no vídeo de hoje com vocês, tá? Então tá aqui, Haroldo de Campos, Metalinguagem e Outras Metas, tá? E o título, né, do artigo dele se chama... O título é Da Razão Antropofágica, Diálogo e Diferença na Cultura Brasileira. É um artigo que ele escreveu em 1980, então quer dizer, já foi ali bem depois, né, não só da antropofagia, mas do próprio início da poesia concreta e tal, e no final da ditadura e tudo mais, enfim. Mas ele sequer cita isso aqui, então também é uma questão que, digamos assim, né, salta aos olhos isso, tá? Vamos falar um pouquinho então sobre tudo isso aí nesse vídeo de hoje, tá, pessoal? Então antes deixo aqui com vocês a dica do meu romance, que saiu aí tem mais ou menos um mês, tá? E continua aqui sabotado por essa gentalha, que seguem aqui querendo vomitar regrinha na minha vida privada, enfim, tá? Então tá aqui também os 2 marcadores, quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo e a gente conversa a respeito e, enfim, e você leva os marcadores e também tem aqui o livro de poemas, né, que eu escrevi no ano passado, que eu publiquei, né, na verdade, no ano passado, tem um ano, mais ou menos, também você leva o livro de poemas, e se você quiser levar o livro de poemas só o romance, ou os 2, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui do Haroldo de Campos.
Antes ainda, tá? Duas dicas rápidas aqui. Esse livro que eu tenho aqui, que é uma compilação, né? Uma seleção da Inês Ozek Depré, tá? Eu acho que é assim que fala, Haroldo de Campos, tá? Da Editora Global. Então é bacana, aí tem uns trabalhos interessantes dele aqui. E tem também o Galáxias, né? Tá aqui o trabalho mais conhecido dele, um dos mais conhecidos, né? Esse eu não li ainda, certo? Mas ele está na lista aqui e se eu conseguir me livrar dessa situação absurda, eu quero ler, inclusive, para poder escrever, de repente, alguma coisa sobre essa questão do manifesto e tudo mais, tá? Então segue aí a dica também do Galáxias, tá? Do Haroldo de Campos. E aí, última dica aqui, antes da gente começar a reflexão, de novo aqui o trabalho do Oswald de Andrade, né? Tá aqui os manifestos, tá? O manifesto da Poesia para o Brasil, o manifesto da antropofagia e uma série de outros textos aqui que estão compilados pelo João César de Castro Rocha e Jorge Ruffinelli, tá? Então tá aqui, segue mais essa dica aí. Então, pessoal, vamos lá. Duas frases aqui que eu acho interessantes para poder introduzir essa discussão aqui. Uma delas está no romance Teorias Selvagens, da Paula Oloy-Charak, tá? Então ela diz aqui, na página 161, ela diz o seguinte: um personagem, né, tá ali conversando com o outro, diz o seguinte: quando as condições subjetivas não são suficientes para que se entenda a necessidade de uma teoria, um pequeno foco deve iniciar ações que à primeira vista resultariam impensáveis, de modo a expandir suas ideias e derrubar o regime, por exemplo, a teoria na qual se enquistam. Isso serve, por exemplo, para a teoria da antropofagia do Oswald. Mesmo que, repito, que eu já falei aqui nos outros vídeos, se a gente considera o contexto daquela época, fazia bastante sentido, ainda que também, repito, talvez eu, por exemplo, fizesse a coisa de maneira diferente, mas eu também estou dizendo isso aqui do século XXI, então, né, talvez naquela época não tivesse nem condição de enxergar isso, essas coisas. Porém, enfim, a ideia central do manifesto é completamente anacrônica com o mundo que a gente vive hoje e com a própria necessidade de repensar interna, né, da gente aqui no Brasil, de repensar o país e etc e tal, tá? Então, dito isso, é preciso fazer mais ou menos o que está escrito ali, né? Tem que modificar essa teoria a partir de um foco, né, de discussão novo, tá? E essa é uma das pretensões aqui dessa reflexão. Eu já poderia estar até escrevendo sobre isso, não estou, porque eu estou nesse inferno aqui, né? E tal. E aí, nesse livro aqui, Uma Pátria para Todos, o Chico Buarque e as Raízes do Brasil, da Heloísa Maria Murgel Starling, e ela fala das raízes do Brasil, né? Então é interessante também pensar isso aí, porque ela diz uma coisa aqui que também é muito interessante, que na página 95, né? Ela diz o seguinte, está no finalzinho do livro, ela fala... que ela está falando de algumas músicas do Chico Buarque que discutem a raiz do Brasil, né, e tal, que fazem inclusive uma discussão com os livros do pai dele e tal, que é o Sérgio Buarque de Holanda, e aí ele diz o seguinte aqui, ela diz o seguinte: raízes assinalam uma tentativa de arraigar-se e os indícios do que não se completou aludem, as raízes, né, aos princípios formadores da nossa sociedade e revelam o que foi abandonado, eclipsado, anulado na aventura nacional brasileira. Para mim, o que foi abandonado, eclipsado e anulado na aventura nacional brasileira, especialmente depois do século XX para cá, foi a discussão sobre Portugal. Se a gente fizer essa discussão sobre Portugal de maneira séria, ampla, extensa, complexa, profunda, etc. e tal, a gente certamente vai, se não minimizar, se não resolver esse problema aqui, certamente vai minimizar e criar focos de discussão e até mesmo daquilo que o Zizek chama ali, né, da questão do significado compartilhado e tal, e do postulado pressuposto, né, ainda que provisório, etc. e tal, mas mínimo ali, para a gente poder tentar redesenhar algumas questões que são consequências exatamente desse abandono, desse eclipse, né, e dessa anulação da discussão de Portugal no Brasil, tá? E mais, né, tá aqui o livro e tal, e mais, além de estar mais do que estar abandonado, eclipsado e tudo mais, essa discussão, ela tá, na verdade, a ausência dessa discussão está no, digamos, né, nos escaninhos secretos de uma série de consequências bizarras que a gente vive e que são substituições dessa discussão, né? Então é interessante pensar isso,
porque isso pode ajudar também a resolver alguns dilemas aí brasileiros e tal, tá? Bom, então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho aqui sobre o trabalho do Haroldo de Campos, tá? Então, eu vou ler alguns trechos aqui e fazer alguns comentários, tá? Para poder mostrar as minhas discordâncias aqui de alguns pontos, tá? Porque, repito, esse livro aqui, esse artigo, né, foi escrito no ano de 1980, então, quer dizer, não é um artigo exatamente muito antigo e tal, né? Ele é mais recente, certo? Então, da razão antropofágica, diálogo e diferença na cultura brasileira, tá? Ele começa falando de vanguarda, sobre desenvolvimento, e tem aqui na página 234, tá? Ele vai falando aqui, né, da questão né, enfim, uma série de coisas, e aí na 234 ele fala o seguinte: creio que no Brasil, com a antropofagia de Hoje de Andrade, nos anos 20, etc e tal, né, tivemos um sentido agudo dessa necessidade de pensar o nacional em relacionamento dialógico e dialético com o universal. E aí ele diz, né, a antropofagia oswaldiana, já o formulei em outro lugar, ele cita aqui um artigo e tal, é o pensamento da devoração crítica do legado cultural universal, elaborado não a partir da perspectiva submissa e reconciliada do bom selvagem, mas segundo o ponto de vista desabusado do mal selvagem, devorador de brancos, antropófago. E aí ele fala de transculturação, etc e tal, e finaliza aqui dizendo que todo passado que nos é outro, isso aqui é muito interessante de pensar nisso, todo passado que nos é outro merece ser negado, vale dizer, merece ser comido e devorado. Esse negado, ele não é o negado da dialética, porque a dialética é isso, né? Tese, antítese, síntese, afirmação, negação, síntese, uma afirmação nova, deslocada daquela posição anterior, né? Essa negação da antropofagia, ela não tem nada de dialética, porque ela é uma vingança, ela trabalha ali com a lógica de um inimigo, e mais, com um inimigo que acaba sendo um inimigo interno, né? O que fica inclusive mais problemático. Para além disso, ele também fala que só interessa o que é outro, né? Isso também me parece ser uma espécie ali digamos, uma frase que é ausente de autorreflexão, né? Porque, enfim, e mais, né? Para além de ser ausente de reflexão, é também algo que meio que impede que a gente faça de fato uma leitura interessante da questão, mais ampla, né? E tudo mais, porque a gente também tem que pensar do ponto de vista histórico na nossa própria questão. Só que eu acho que mais do que isso ainda, 2, 3, a missão, na verdade essa frase, ela está ali meio que escondendo o oposto, né? Porque no fundo me parece que uma leitura que eu faço hoje do Manifesto da Antropofagia, ele é quase que absolutamente autocentrado, né? E não tem nada de diálogo com a diferença efetivamente ali, tá? Porque a ideia central do manifesto, que rege ali as intervenções poéticas e as intervenções ali, digamos, né, de aforismos, etc. e tal, do Oswald, é a ideia da antropofagia, da devoração do bispo Sardinha e etc. e tal, tá? E aí então voltamos aqui, né, ao trecho da 234, quando ele fala da questão, ele diz que na antropofagia existe um sentido agudo dessa necessidade de pensar o nacional em relacionamento dialógico e dialético com o universal. Para mim não há possibilidade nenhuma de estabelecer uma dialética, uma dialógica através da vingança. Na vingança você acaba se conectando com o outro de forma violenta, né, quando se conecta, e ao mesmo tempo, quando esse outro faz parte do que você é, fica uma coisa autofágica sem que você nem perceba, né? Isso aí também é uma parte muito evidente do manifesto para mim, do meu ponto de vista hoje, né? E tal. E aí ele fala da questão, né, da devoração crítica do legado cultural universal, elaborado não a partir da perspectiva submissa e reconciliada do bom selvagem, mas segundo o ponto de vista desabusado do mal selvagem, devorador de brancos, antropófago. Para mim não há devoração crítica ali. O que há é uma vingança que a gente pode compreender que do ponto de vista histórico, naquele momento, início do século XXI, 30 e poucos anos depois da República, mal feita, mal formulada, mal elaborada, mal produzida, se justifica, né? E ali a gente ainda estava naquele processo de repensar a questão do império, etc. e tal,
mas mesmo assim, mesmo lá, a gente não pode dizer que aquilo ali era crítico, porque a crítica pressupõe a dialética, pressupõe um processo ali de diálogo, de síntese e ao mesmo tempo da percepção do contraditório e da percepção das diferenças, da percepção da possibilidade eventual de acordos aí provisórios que conectem partes e desconectem outras. Isso não estava sendo feito, estava sendo feito algo que era assim, uma espécie de... É como se ele estivesse ali buscando se desgarrar da lógica imperial de Portugal. Faz sentido, repito, né, no momento histórico ali, mas eu acho que ainda não era um momento crítico, digamos, né? A gente precisa repensar essa classificação aí, tá? E por último ele fala em transculturação, que também, de certa forma, difere da crítica, né? Existe algo diferente, tanto essa ideia de transculturação, ela é diferente tanto da ideia de crítica quanto da ideia de complexidade, né? Vamos pensar, porque a ideia de transculturação ela é parte da complexidade, mas se ela for entendida como todo, a complexidade se perde, né? Então vamos pensar um pouco nisso aí também. O que mais, pessoal? Ele fala aqui na página 236 em nacionalismo modal versus nacionalismo ontológico, né? E aí ele fala aqui, né, que pode se opor e tal, fala aqui da historiografia literária empenhada na individuação de um classicismo nacional, e dá para opor a isso, né, um nacionalismo modal e diferencial. Eu acho que nem uma coisa nem outra, as duas, né, de um ponto de vista complexo nesse aspecto aqui específico. Quer dizer, a gente tem que pensar em alguma coisa que seja da ordem de uma perspectiva, de uma produção ali mesmo que seja feita no intuito de conectar esses aspectos da nossa miscigenação, e aí e ao mesmo tempo pensar também os aspectos cosmopolitas dessa experiência, quer dizer, as conexões com o exterior e a própria forma como esse cosmopolitismo comparece na nossa miscigenação, etc. e tal. Cito apenas um exemplo aqui. Ele fala da questão do Gregório de Matos, né? Eu não lembro aqui agora quando, de repente eu vou chegar lá, mas ele fala na questão do Gregório de Matos como se fosse o primeiro antropófago do Brasil. O Brasil, a literatura brasileira começa com a sátira. Isso já é um indicativo complicado, porque existe uma diferença aí da sátira para a crítica, existe uma diferença da sátira para a dialética, e essa sátira estava sendo feita em direção a algo que é parte de nós. Talvez esteja aí, de repente, nessa aurora satírica da literatura, do pensamento brasileiro, etc. e tal, a explicação parcial, né, para uma parte, né, evidentemente, do que eu tenho ponderado aqui como reflexividade negativa do Brasil, né? Quer dizer, o Brasil nasce, do ponto de vista intelectual, fazendo sátira, e em grande medida sátira de si mesmo, né? Então, quer dizer, inevitavelmente vai acabar numa lógica de reflexividade negativa, de negação do próprio país, né? Isso é importante de ponderar também. Então, essa coisa de nacionalismo modal ou nacionalismo que eles chamam aqui, né, ontológico, a gente tem que, do meu ponto de vista hoje, o que se sustenta, o que está mais próximo de uma contemporaneidade é o nacionalismo cosmopolita, né? E esse nacionalismo cosmopolita, ele é diferente do nacionalismo modal, porque esse nacionalismo modal parece estar muito mais conectado com uma lógica do múltiplo do que do complexo. Também é interessante pensar isso aí. O que mais, pessoal? Vamos lá. Tá aqui. E aí, ainda na página 236, ele fala, né, que todas as sugestões, depois de misturadas e trituradas, preparam-se para a nova mastigação, complicado quimismo em que já não é possível distinguir o organismo assimilador das matérias assimiladas, né? E aí, quando você começa a não distinguir mais isso, você também não percebe o momento em que você está batendo, cuspindo na própria imagem, achando que está fazendo crítica, né? Também tem vários exemplos que eu tenho visto aqui, sutis, que são imperceptíveis, mas que denotam isso, que a gente poderia chamar, inclusive, de uma certa crítica honestaldo, né?
que é essa coisa de uma crítica que está ali, enfim, defendendo um múltiplo e sem perceber, batendo no que a gente tem aqui de específico ou de possibilidade de uma lógica mínima de unificação da multiplicidade brasileira, etc. e tal. E isso também é interessante de pensar, né? Tá? Porque essa distinção é importante. O que mais? Aqui na 237, tá? Ele diz o seguinte aqui: daí a necessidade de se pensar a diferença, o nacionalismo como movimento dialógico da diferença, e não como unção platônica da origem e rasura acomodatícia do mesmo. O descaráter ao invés do caráter, a ruptura em lugar do traçado linear, a historiografia como gráfico sísmico da fragmentação inversiva, antes do que como homologação tautológica do homogêneo. E aí ele vai falando de antitradição, etc. e tal. Essa ideia, só para, essa coisa do descaráter ao invés do caráter, também é anticomplexo isso, né? Isso aí também não é exatamente dialético, né? A gente pode até entender como uma espécie de antítese naquele momento, mas se essa antítese, já falei isso também no vídeo anterior, se essa antítese fica, digamos, anestesiada na lógica da vingança, ela não gera síntese, é uma antítese sem síntese e fica ali rodando, atrás do próprio rabo, certo? O que mais? E aí quando ele fala em movimento dialógico da diferença, acho importante ponderar uma coisa aqui que eu escrevi, que é o seguinte: 2 pontos. Primeiro, a antropofagia não é um movimento dialógico da diferença, ela é vingança, e trata Portugal como inimigo. Repito mais uma vez, para ficar evidente, para que não me confundam aqui. Naquele momento fazia sentido, ótimo, maravilha, etc. e tal. Agora, a vingança, a relação de inimizade, de guerra, ela não é uma lógica de respeito à diferença. Não existe isso, né? É importante ponderar isso aí também. E o segundo ponto, ainda nesse aspecto aqui, é que se fosse um movimento dialógico da diferença, não pode ser nem um descaráter, nem ruptura, que são palavras que ele cita aqui. Tem que ser um zigue-zague, como pondera o Lorenzo Mammy, pautado pelo pluralismo, e aí lembro aqui da questão do meia-couto, do homem plural, etc. e tal, que é raiz e asa e tudo mais, tá? E pela complexidade do Edgar Morin. Então, quer dizer, não tem nenhum desses 3 elementos, não dá para dizer que é dialógico, que enfim, que está pautado ali em nada conectado com diferença, etc. e tal. É uma coisa de vingança mesmo, né? E o próprio Oswald fala disso. Bom, que mais aqui? Segundo da 237, tá? Ele também trabalha aqui, isso aqui rapidamente, deixa eu ver o tempo aqui, rapidamente para poder... Se não der tempo eu faço até mais vídeos sobre isso, porque tem muita coisa boa para dizer aqui. Ele trabalha aqui também com a dicotomia tradição versus antitradição, né? Isso tem 2 problemas. Não há diálogo nisso. Quer dizer, uma lógica de antitradição não estabelece diálogo com a tradição, né? E o segundo problema é que antitradição em que sentido? Em que sentido? Não da tradição indígena, né? Não é a antitradição indígena, é uma antitradição de Portugal, né? Ainda que naquele momento isso tenha sido importante, ser anti-Portugal e tudo mais. Agora, ser anti-Portugal é ser anti-Brasil, inevitavelmente, né? E aí é importante, inclusive, ponderar se a gente realmente... Eu estava pensando nisso, parênteses aqui, né? Eu estava pensando nisso porque eu reli um trecho aqui do livro da Márcia Tiburi, tá? Complexo de Vira-Lata, Análise da Humilhação Brasileira. Ela até cita aqui um artigo meu aqui nesse livro. E aí ela fala aqui, tem um capítulo aqui que ela chamou de América ou a Falsa Identidade. E ela fala da questão da nomeação dos povos com um nome que não lhes diz respeito, que é a questão, enfim, os caras chegaram aqui, os portugueses, escravizaram os indígenas, escravizaram os negros, botaram o nome de Brasil aqui e os indígenas não chamavam de Brasil, né? Então ela diz aqui que há todo um processo aqui de renomeação, etc. e tal, no sentido de modificar esse contexto e esse próprio sofrimento ali, né, que os indígenas certamente tiveram e têm até hoje e tudo mais. Não é à toa que o Ailton Krenak, nesse livro aqui, ele diz que ele se sente um refugiado na própria terra, né? E esse processo aí acabou sendo importante, né? A questão é que se a gente não pensar a ideia de colonização no nível mais amplo, para além dessas questões
específicas de subgrupos ou mesmo de questões individuais e particulares de cada um, a gente não vai chegar nunca num consenso mínimo de ideia coletiva que ajude ou que minimize, enfim, os problemas que a gente tem, que ajude a resolver alguns. Não tem outro jeito, vai ter que ser assim, né? É a velha história, né? Quem não gosta de política é governado pelos que gostam. Quem não gosta de filosofia, de estudar, de entender as questões, vai ser vítima dos que entendem. Não tem outro jeito, né? Ou dos que não entendem, mas são poderosos e podem destruir a si mesmo, né? Então, para mudar isso, é preciso perceber, entender melhor essas questões e tudo mais. E aí, ainda nesse ponto aqui, então, vale uma ponderação que eu acho bem importante. Ela diz aqui que esse processo de renomeação dos territórios, etc. e tal, dos lugares ali pelos indígenas e pelos povos até da América Latina, que ela cita Cuba, cita outros países aqui, é a busca de construir a devolução do lugar próprio ao seu povo. Assim, os povos colonizados, humilhados pela colonização, ao serem colocados hipnoticamente em um lugar conceitual epistemológico que não seria o seu, em um deslocamento que só é possível pela lógica da medida, por uma operação mágica de nomeação, acabam por se livrar da magia ou da hipnose colonial imposta. Isso aqui é importante dentro das perspectivas de subgrupos, inegavelmente. Tanto é que a gente, mesmo se a gente é branco, urbano, etc. e tal, a gente faz isso também, né? A gente vira, sei lá, surfista, ou vira jogador de futebol, ou vira roqueiro e tudo mais, e você estabelece ali toda uma lógica que muitas vezes não comparece no discurso mais amplo do país, etc. e tal. Isso aí serve para todo mundo. Agora, no sentido da discussão brasileira mais ampla, é preciso pensar a partir de outros parâmetros, né? E aí, quando ela diz que a devolução do lugar próprio ao seu povo, a gente tem que pensar em alguns elementos, algumas ideias que sejam próprias do nosso povo brasileiro, né? Mesmo que, repito, sejam, enfim, algo, digamos, né, algo provisório, algo ali que é aquilo que o Zizek chama lá do significado compartilhado. Agora eu não lembro a palavra que ele usa, depois eu vou até ver isso para fazer o próximo vídeo, mas é mais ou menos isso, nessa coisa de uma lógica mútua do significado ali, que é mínima e que a gente pode exercitar a diversidade no interior disso, no entorno disso, etc. e tal, mas sustentando algo mínimo ali que permita que a gente supere nossos problemas aqui bizarros que a gente tem aqui, né? Enfim, e que a gente tem que conviver até hoje. E dito isso, eu acho que é o seguinte: essa ideia de que o Brasil foi colonizado por Portugal é um equívoco. Portugal não colonizou o Brasil. Portugal veio aqui, colonizou, enfim, tratou de maneira imperialista, né, os indígenas e os negros que ele trouxe de fora, da África, e construiu uma ideia de Brasil baseada nisso, né? Agora, o Brasil não foi colonizado por Portugal. O Brasil não foi nem inventado ainda, esse é o ponto. A gente tem uma ideia aí que a gente continua funcionando em conexão com ela, e, enfim, com todas as consequências e com todas as produções aqui que derivam disso. Agora, como a gente fica negando sempre parcelas dessa discussão e dessa lógica toda aí, isso fica sempre parcial, incompleto, e não é à toa que tem muita gente que diz que o Brasil é o país do futuro, que é a frase, inclusive, eu esqueci até o nome do autor que fala, depois eu vou ver aqui também, mas enfim, essa coisa do Brasil é o país do futuro é ambivalente, né? Porque é o país do futuro porque ainda não é um país, né? E esse é um ponto. Essa ausência de um mínimo de lógica compartilhada que permita que a gente flutue para derivações mais civilizadas, etc. e tal, acontece porque a gente fica o tempo todo fechando os olhos para uma série de questões que são mal, enfim, elaboradas historicamente, mal discutidas, mal percebidas, etc. e tal, mas às vezes até achando que está fazendo alguma coisa bacana e está, na verdade, negando aquilo disfarçadinho ou, enfim, né, e refletidamente colocado como algo crítico, afirmativo, etc. e tal, tá? Então tudo isso é importante pensar para que a gente possa ir aos pouquinhos, enfim, dirimindo isso, né, para que a gente possa realmente inventar um Brasil aí que seja realmente, a gente tem que criar uma ideia de Brasil que seja de fato que comporte esses elementos que estão, como diz muito bem aqui a Heloísa Maria Murgel Starling, né, que estão abandonados, eclipsados e anulados
na aventura nacional brasileira, tá? Então, e aí eu acho que, repito, né, uma releitura da antropofagia, trazendo essa discussão para elementos contemporâneos e tal, e também desses textos críticos feitos a respeito, como por exemplo esse aqui do Haroldo de Campos, podem ajudar bastante nisso aí, tá? Então, pessoal, como não acabou o tempo aqui, eu vou deixar o restante aqui da reflexão desse texto do Haroldo de Campos para o próximo vídeo, e depois faço mais um para falar da questão lá da palavra contra e talvez até mais coisa aí a respeito, beleza? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí, grande abraço, tamo junto, fui!